Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Eu sou o professor Carlinhos Pitu. Nós estamos na Escola Maria Heraclides Lucena Miranda, componente curricular de Matemática Básica. Essa aula é destinada aos alunos do nono ano do ensino fundamental, do nono A ao nono G, que tem como objetos de conhecimento reconhecer as diferentes representações de um número racional. É meio que a gente já estudou isso aqui, tá entendendo? Reconhecer as diferentes representações de um número racional. A gente meio que estudou na reta numérica, mas não foi da maneira como a gente vai estudar aqui agora, certo? Você bem pensar que você já pode pegar uma bagagem do que a gente já viu anteriormente. Antes de iniciar a aula, eu gostaria de fazer alguns informes, né? Primeiro, pedir que vocês assistam a aula até o final. Vou disponibilizar, prestem atenção para não me perguntarem. Eu vou disponibilizar em um item só, lá no tópico Matemática Básica de cada sala do nono ano, e nesse itemzinho eu vou colocar a aula e vou colocar o arquivo da atividade. Deu problema na vez passada de ciências porque eu coloquei como material, aí não dava a opção de você enviar na plataforma positivo, na plataforma Google Meet, mas agora não. Eu vou colocar como atividade, aí eu vou ter o link, aí tem o linkzinho lá da aula, você assiste a aula. Depois que assistir essa aula, você vai, baixa o arquivo, resolve o arquivo, coloca as respostas. O que são as respostas? Preste atenção aqui, ó. Tem muita gente que está enviando, pegando um arquivo, botando só o pontinho vermelho ou verde, aí coloca lá como anexo, e para ele acha que aquilo ali são os cálculos das questões. De maneira nenhuma. Existem questões, logicamente, que dá para você fazer com raciocínio lógico, porém existem outras as quais você vai ter que apresentar os cálculos. E eu fiz até a vez passada, só que a partir de hoje eu não aceito mais sem os cálculos, certo? Então gostaria de informar o seguinte: muita gente está colocando arquivo ainda, por incrível que pareça, sem o nome, sem a identificação. Essa semana a gente vai ter que entregar as notas do terceiro bimestre e eu, como eu já falei anteriormente em vídeos, eu não vou poder fazer ir atrás de aluno por aluno, porque é um universo aí de mais de praticamente 1.000 alunos. Então não vou atrás de 1.000 alunos, sem contar que tem sala que tem matemática básica e tem ciências, como é o caso no A, B, C e D. Então não tenho a mínima condições de ir atrás de cada aluno. Entendeu? Tem gente, por incrível que pareça, que está fazendo as atividades, mas não está colocando a identificação. Eu também não sei quem é. Não tenho como registrar. Que eu não vou ser injusto com quem está fazendo, certo? E tem gente que está colocando arquivo sem foto, pessoal. Tudo que eu estou vendo arquivo por arquivo quando eu vou registrar as atividades e você analise lá no arquivo que você mandou. Porque lá nos comentários eu coloco lá, cadê o nome, cadê a foto, cadê os cálculos? Coloco o nome completo. Por exemplo, Francisca Marcilana, aí coloca Marcilane. Pelo amor de Deus, já avisei, coloquem o nome por completo. Entendeu? Então, só para informar vocês que essa semana as notas vão para a secretaria e vão da forma como eu peguei. Não tem outra possibilidade da gente fazer diferente, não. Então, vamos aqui para o que nos interessa, pessoal, que a questão são os números racionais. Vamos lá. Então, vamos a alguns questionamentos aqui. O que são números racionais? Números racionais são todos aqueles números que a gente consegue escrever na forma de fração. Por exemplo, vamos lá, 2/3 é uma fração, então é um número racional, porque a gente consegue escrever na forma de fração. Quem são essas representações de números racionais? São todos aqueles números que a gente consegue escrevê-los na forma de fração. Quem, Carlinhos? O número decimal, que é aquele número com vírgula, por exemplo. Vamos lá, 3,5 é uma representação decimal que pode ser escrita na forma de fração. E quando eu falo de fração, eu estou falando de número racional. Um número natural, que é aquele número que você utiliza para fazer a contagem, é só o 7, certo? Um número fracionário, logicamente, porque se é racional é fração. Um exemplo aqui, 1/2. E através de números inteiros. O que são os números inteiros? Por exemplo, -5, mais 7, mais 24 e por aí vai, certo? Então, como eu posso representar um número através de fração? Por exemplo, esse aqui, ó, 3,5 é a mesma coisa que 7/2.
Por quê? Porque uma fração é divisão, do de cima pelo de baixo. Então, 7 dividido por 2 vai dar 3,5. Qual é a diferença desse 3,5 aqui para esse 3,5 aqui? Nenhuma. Então, esse número decimal, qualquer número decimal, pode ser escrito na forma de fração. Um número natural, galera, é aquele que a gente usa para fazer a contagem de casa, de pessoa, de objeto, de animal, enfim. Ele pode ser expresso, escrito na forma de fração, na forma de número racional? Pode sim. Por exemplo, 14 sobre 2 é igual a 7. Qual a diferença desse 7 para esse 7? Absolutamente nenhuma. Então, aqui também é um número fracionário, ou seja, um número racional. O número fracionário já é a própria fração, não precisa nem comentar, vocês já sabem disso, foi explicado em aulas anteriores. E o que é um número inteiro, certo? E esse número pode ser escrito na forma de fração? Pode sim. Observe aqui, ó, menos 10 sobre 2, certo? Menos 10 sobre 2, dividido aqui, que vai dar 5, vai dar menos 5, desculpa, olha o sinal aí, se errar o sinal, perde a conta toda, né? Então, tá aqui, ó, menos 5 e menos 5. E esse menos 5 vem daqui, da fração. Vocês estão entendendo? Então, todo e qualquer número ao qual você consegue colocá-lo na forma de fração, ou seja, obter de uma divisão, esse número vai ser um número racional. E quais são as questões que caem, Carlinhos? Como essas questões que caem? Rapaz, as questões que caem, elas caem de vários tipos. Como, por exemplo, eu trouxe uma aqui para mostrar para vocês, certo? Elas caem de vários tipos, mas geralmente essas questões, pessoal, elas vêm meio que pedindo para você fazer divisões. Tipo assim, qual a representação do número fracionário 5 sobre 3? Aí ela pede para você fazer o quê? Na realidade, a questão vai querer que você faça a divisão, certo? E essa divisão tem que ser feita para ser representada em um número decimal. Ou seja, se você não souber o que é um número decimal, natural, fracionário, inteiro e racional, pode ser que você se apavore, pode ser que você faça confusão, porque geralmente as questões elas caem questões para interpretar e pedem para você transforme isso nisso. Aí se você não souber o conceito, fica complicado, entendeu? Então vamos aqui uma das questões para mostrar para vocês. Ó, a água representa cerca de 3/4, vai tirando os dados da questão. Toda vida que você for resolver questões de matemática, tira os dados, aquilo que vai te interessar. Então, a água representa cerca de 3/4, é uma forma de leitura, do peso total do corpo de um indivíduo adulto. Ela é o principal componente de nossas células, mas também é encontrada fora dessas estruturas. Qual é a representação? Olha aí, qual é a representação decimal? Isso que eu acabei de falar. O que é decimal? Número com vírgula. Então, essa representação decimal, você vai fazer o quê? O que é que eu vou ter que fazer, Carlinhos? Você vai pegar a fração, que é 3 sobre 4, e você vai fazer nada mais, nada menos do que a divisão. Divisão de quê, pelo amor de Deus? Ô, meu filho, a gente já explicou isso. Divisão do numerador pelo denominador. Sempre uma fração vai ser o numerador dividido pelo denominador. Então, o que é que eu tenho que fazer? Pegar o 3 e dividir por 4. Não, Carlinhos, agora aí está complicado. O 3 é menor do que 4. O que é que eu vou fazer aqui? Aí você faz o seguinte. Para ficar maior, você coloca um 0. Para ficar 30. E se eu coloquei um 0 aqui, eu coloco um 0 e uma vírgula. Ah, eu não sei dividir. Calma, que isso aí não é o bicho-papão de todo mundo, não. Tu multiplica que tu chega no resultado. Eu já falei isso. O que é que vai fazer aqui agora? Colocar um número que você multiplique por 4 para dar pertinho de 30, só não pode passar. Infelizmente, nessas questões de números racionais, para quem não gosta, vai ser um calo no sapato, porque vai ter divisão. E você vai ter que fazer a divisão. Tá entendendo? Então, aqui seria o quê? 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 6, 24, 4 vezes 7, 28. Aí, se eu não sei, faz a tabuadazinha de 4 aqui de lado e vai só pegando, capturando os dados e jogando aqui. Então, vai ser 4 vezes 7 vai dar 28. Se eu botar um 8 aqui, ó, 4 vezes 8, 32, passa do 30. Então, tem que ser o 7. 4 vezes 7, 28. Para onde? Para 30. Tem muita gente que faz direto. 28 para 30 dá 2. Eu não costumo fazer assim. Principalmente quando eu estou explicando, entendeu? Então, o que é que eu faço? 30, né? 28 para chegar em 30, resta 2. O que é que eu vou fazer aqui agora? O 2 é menor do que 4.
Então, você vai e deixa o número maior. Ah, Carlinhos, mas eu vou colocar uma vírgula aqui? Não, porque você já colocou. Vai ficar um número 0,7, 0,7, não pode. O número só tem uma vírgula. Então, ficou 20. Seria o que agora? Seria, vamos lá, essa representação aqui. Quem é que eu vou colocar aqui? O 7, né? Vou colocar o 7. O que seria aqui agora? Seria o seguinte, 4 vezes 5, 20. Desculpa, 7 não, 4, gente. 5 vezes 4 dá 20, certo? Para chegar em 20 vai dar nada, ou seja, 0,75. Ele é o principal componente das nossas células, mas também encontrado fora dessas estruturas. Qual é a representação decimal dessa fração? É 0,6? Não é. É 1,6? Não é. É 3,5? Também não é. É 5,3? Não é. Então, no caso, deve estar faltando a alternativa aqui que eu peguei a questão da internet. Não tem problema. O que é que vai acontecer? 0,75. Né? Que ele pergunta, preste atenção. Ele é o principal componente de nossas células, mas também encontrado fora dessas estruturas. Qual é a representação decimal dessa fração? De quem? Da água, né? Ela, disse ele. Então, seria letra E, que não tinha, que a gente colocou agora, 0,75. Né? Por isso que é bom a gente dar uma olhada nessas questões da internet antes de colocar para vocês e colocar nas avaliações. Mas, enfim, tá ok. Certo? Vamos lá. Próxima questão. Observe o número racional 4,75. Qual a representação decimal? Opa, representação decimal. Sabe o que é representação decimal? Por exemplo, é uma representação com frações. Vou dar um exemplo. 2 sobre 10, 2 sobre 100, 2 sobre 1000. Tá entendendo? Pode ser uma representação com fração decimal e pode ser uma representação decimal comum, como aquela que a gente colocou lá em cima, 3,5, certo? Essa daqui, ó. Essa, ó, 3,5, uma representação decimal. Então, vamos aqui, ó. Qual é o número? O número seria esse, 4,75. Beleza? Então, vamos ali olhar as alternativas. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Preste atenção. Observemos que aqui, certo? Nós temos duas frações com fração decimal, que é com denominador 100 e denominador 1000. Veja como é fácil, minha gente, trabalhar essas frações decimais. Por exemplo, se eu tiver, olha aqui, viu? 4 sobre 75, 4,75 sobre 10. Como é que eu faço essa representação? Tu vai contar, olha, isso se for o denominador aqui embaixo, ó, 1 seguido de 0, 10, 100, 1000, 10.000 e por aí vai. O que é que tu vai fazer? Tu vai só contar o número de 0 e vai deslocar essa vírgula aqui para onde? Para trás uma casa. Tá entendendo? Tu só vai fazer isso mesmo. Por exemplo, né? 4,75? O que é que eu vou fazer aqui? Você vai fazer assim, ó. Vamos lá. Seria para representar através do número decimal, seria um 0 aqui, ficaria 0,475. Tá entendendo? Isso se fosse para a gente representar, se você tivesse a fração aqui, quisesse representar na forma de número decimal aqui. Porém, não é isso que ela pede. Ela quer que você pegue esse número aqui e faça o inverso disso que a gente acabou de fazer. Ou seja, pegar o número decimal e transformar numa fração. Então, vamos aqui. Ó. Se você tem 4,75, para transformar numa fração com 10, é só você fazer assim. Ó. Vamos lá. Presta atenção. Eu não vou estar dividindo, certo? Então, consequentemente, presta atenção. Quando é para transformar de um número comum, como está aqui, para uma fração, tu vai fazer, sabe o quê? Tu vai fazer assim. Ó. Tu desloca essa vírgula para cá, certo? Então, seria 47,5. Tá vendo? Se for, Carlinhos, ao invés de 10, for 100. Vamos lá, transformar 4,75 em uma fração. Eu estou colocando 475 porque depois eu vou mexer na vírgula aqui. Em uma fração com denominador 100. Como é que eu vou fazer? Notem
que é que você vai ter aqui? Você vai ter 0 e 0. Notem que isso aqui só dá certo, essa regrinha, se for com 1, entendeu? 1 seguido de 0. 10, 100, 1000, tudo no denominador. Então, isso aqui tem 2 zeros. Eu vou deslocar a casa para onde? Para a direita, 2 casas. Então, isso aqui vai ficar aqui, ó. O que estava aqui são 2 zeros, vai ser 1, 2. Ficará 4,75. Gente, Carlinhos, aqui não tem vírgula não, minha gente. Tá aqui. O 475, a vírgula dele é aqui. Por mais que você não veja, mas vai ser aí. Entendeu? Então, a representação de 4,75 através de um número fracionário, de uma representação decimal, de uma fração, seria essa daqui. Onde é que eu vou encontrar essa alternativa? 475 sobre 100. Letra C. Carlinhos, existe outra forma da gente fazer essa representação decimal aqui? Existe. Você vai pegar a fração aqui, ó. Cada uma dessas alternativas e vai fazer a divisão. Aqui der 4,75, beleza. Você coloca, é só marcar. Se não, pode seguir essa forma que a gente ensinou. Preste atenção que eu vou recapitular. Carlinhos, eu não sei dessa fórmula, é meio atrapalhada. E aí, o que é que eu vou fazer? Tu vai fazer o seguinte, se ele quer a representação decimal desse número aqui, ele quer a representação fracionária, na realidade, o que é que tu vai fazer aqui? Presta atenção. Pega esse, divide por esse divide por esse divide por esse e esse divide por esse. Aquele que der 4,75, que eu já sei que vai ser esse aqui, porque eu acabei de fazer por essa forma, você vai e marca. Beleza, pessoal? Hoje é só isso. Eu passei uma atividadezinha de 5 questões, se eu não me engano, para vocês. Tá no mesmo tópico, estou dizendo aqui para vocês que vai tá no mesmo tópico lá na matemática básica, tanto a aula como a atividade. E vocês vão colocar lá nesse mesmo tópico as respostas, entendeu? Peço desculpa aqui a vocês se der algum problema com relação às notas de vocês, que eu fui simplesmente fiel ao que eu vi lá no Google Sala de Aula. O que estava lá eu registrei nas minhas planilhas. E gostaria de agradecer também aqui a todo mundo, porque nas avaliações a gente pediu para vocês colocarem o nome completo e acredito que o mínimo possível de pessoas não colocaram o nome completo. Mas não esqueçam, é documento. E em se tratando de documento, tem que colocar o seu nome completo em qualquer coisa, principalmente nas coisas da escola. Tá entendendo, pessoal? Então, um abraço aí a todos, certo? Queria pedir desculpa também com relação à segunda-feira, que não foi possível porque meu computador estava inoperante e não foi possível trabalhar com ele. Por isso que eu lancei o link e deu aquela atrapalhada toda. O link ao qual não era eu dando aula. Um abraço aí a todos e até a próxima. Valeu!